mensagem, nossa exposição de hoje à noite. Como hoje é o dia que se comemora o Dia da Bíblia, mais uma vez eu quero dar ênfase a este tema e ressaltar a importância que existe na palavra de Deus nas nossas vidas. A Bíblia é o livro bússola na vida do cristão. O crente sem uma Bíblia, ele está incompleto. Quem não tem Bíblia aqui, levanta a mão. Quem não tem? Não sinta-se envergonhado não, de não ter uma Bíblia. Todo mundo tem Bíblia, né? Embora que, pelo menos em casa, tenha alguma Bíblia. Mesmo que seja de um irmão, ou do pai, não é? Ou da mãe, mas tem alguma escritura sagrada, a palavra de Deus presente no lar e, portanto, à disposição, não é? Daqueles que devem buscá-la, pois ela é a palavra de Deus. Portanto, é para nós um privilégio termos a palavra de Deus na nossa vida. Temos a palavra de Deus ao alcance das nossas mãos. Temos a palavra de Deus na nossa língua, em que a possamos compreender, ler e entendê-la. Ao alcance de todos aqueles que a desejam ardentemente, que a buscam, a semelhança de Jeremias, que em um determinado momento na vida e do seu ministério, pregando a palavra de Deus, disse ele que achando estas palavras, a palavra de Deus, de forma simbólica, ele fala, né, logo as comi e elas me foram refrigério para a alma, né? Alegria para o meu coração. Disse o profeta Jeremias, as tuas palavras eu, achando-as, logo as comi. Vocês sabem um pouco da história da Bíblia? Foram aproximadamente 1.600 anos que se passaram entre o primeiro livro escrito, o livro de Gênesis, escrito por Moisés. Não sei se a pergunta do Erivan dizia respeito a isto. E o último que fora escrito. Aproximadamente 40 pessoas também Deus usou para escrever a sua palavra. O apóstolo Pedro diz na segunda carta, no capítulo de número 1, verso 21, que Deus separou homens santos, enchidos ou cheios do Espírito Santo para escrever a sua palavra. Deus inspirando a sua palavra na mente e no coração destes homens e eles as escrevendo. Na carta a Timóteo, na segunda carta, o apóstolo Paulo testifica dizendo que, no capítulo 3, verso 16, que ela é inspirada, ou seja, ela foi soprada por Deus na mente dos homens, aqueles a quem ele escolheu para a escrever. E por esta razão é que ela é uma escritura útil para ensinar, para admoestar, ela é útil para o ensino, para a repreensão e a educação na justiça. A Bíblia é um livro que tem sobrevivido a tantas coisas, tantos ataques, durante tantas décadas, tantos séculos que já se tem passado na história dos cristãos, na história do cristianismo. João Ferreira de Almeida foi aquele que primeiro traduziu a Bíblia para a língua portuguesa, né? E isto aconteceu em 1681, quando ele traduziu o Novo Testamento, 1681. E só em 1753 é que ela foi traduzida completamente em 2 volumes, Velho Testamento e Novo Testamento, né? A Bíblia, em um só volume, ela só foi impressa, não é? Em 1819, portanto, não muito longe, não muito distante de nós. E outro dado interessante que a gente pode ressaltar é que, ainda que existam mais de
segundo os dados, 3.700 línguas conhecidas, que não possuem nenhuma parte das escrituras traduzidas nestas línguas, isso significando 55% das línguas conhecidas no mundo que não possuem parte ou integralmente a palavra de Deus. Entre todas aquelas que são 7.100 línguas conhecidas, a nossa língua, a portuguesa, tem toda a Bíblia, os seus 66 livros traduzidos, na língua portuguesa, portanto, para podermos ler, apreciar, meditar e sermos guiados por ela aqui neste mundo, como sendo uma verdadeira lâmpada para os nossos pés e sendo luz para os nossos caminhos, como a palavra de Deus, ela nos diz. A Bíblia, portanto, meus queridos irmãos, ela é um livro único, ela é único, ela é um best-seller, o livro mais vendido de todos, o livro mais lido de todos, talvez pode ser também o livro mais odiado de todos, mas certamente o livro mais querido pelos cristãos, pelo povo de Deus, pois ela é a palavra de Deus. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livros, uma coletânea, portanto, de livros que Deus inspirou e para servir como sendo o nosso manual de vida aqui na terra. Vejam só, pensem numa coisa e me respondam depois se vocês acharem que isto é possível, e até podemos, quem sabe, recompensar vocês se vocês trouxerem esta resposta. Na Bíblia existem capítulos que não falam sobre o pecado não estão neles, São 4 capítulos na Bíblia. Quais são estes capítulos? Se vocês me trouxerem a resposta a esta pergunta, eu prometo recompensá-los com um prêmio, tá bom? 4 capítulos na Bíblia onde o pecado não está presente. Bem, meus queridos, eu quero trazer para nós, nesta noite, alguns dos propósitos que Deus tinha em nos dar a Bíblia, a sua palavra, tá bom? Eu não vou pregar hoje de forma temática, como vocês estão acostumados a ouvir eu pregar aqui neste púlpito, mas de forma certificatória. Eu quero certificá-los de que a palavra de Deus verdadeiramente ela é a palavra de Deus e nela estão os propósitos de Deus para você e para mim. São muitos, por esta razão nós não podemos nos deter, e o que eu vou mostrar, passar aos irmãos agora, não são coisas que estão embutidas, que estão escondidas na palavra de Deus, pelo contrário, elas estão esclarecidas, elas estão expostas na palavra de Deus, para que a gente perceba que é por esta razão, ou por causa disto, que Deus nos deu a Bíblia. Vamos então observar os propósitos. Primeiro deles, a testificação de Jesus Cristo. Em João capítulo 5, verso 39, Jesus conversando com os judeus, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Os estudiosos dizem que no grego a palavra aqui para examinar, ela pode significar um imperativo, ou seja, uma ordem, um mandado de Deus para você e para mim, como também ela pode ter o sentido de uma afirmação, o que parece ser. Jesus estava afirmando para os judeus que estavam lhe ouvindo que eles examinavam as Escrituras, porque eles julgavam ter nas Escrituras, com base nas Escrituras, a vida eterna. E ele diz: e são elas que testificam de mim. As Escrituras sagradas são dadas por Deus, foi dada por Deus, para que nós conheçamos quem é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, ele está revelado, ele foi revelado, ele está exposto. Há uma escritora que diz que pelo meio da Bíblia, pelas páginas de cada livro da Bíblia, passa um fio de escarlate vermelho.
que tem uma coligação, a relação com o sangue que foi derramado no Calvário. Por isso, é de Gênesis a Apocalipse, Deus mostrando Jesus a nós, revelando Jesus a nós através das Escrituras. Jesus disse a eles, os judeus: vocês julgam ter nela a vida eterna, porque são elas mesmo que testificam de mim. E quem é que pode dar vida eterna ao homem? Somente Ele, Jesus. E é através das Escrituras, da palavra de Deus, a Bíblia, que nós conhecemos Jesus. Um segundo propósito de Deus em nos dar a Bíblia é para que ela sonde o nosso coração. Este é um dos propósitos maravilhosos. Hebreus 4, versículo 12, as Escrituras, a palavra de Deus diz, vocês vão ler, se vocês conseguirem enxergar o que está na projeção. Hebreus 4, 12, não aqui, passa aí para ver. Porquanto, então repitam comigo, vamos lá, vocês vão repetir, porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e aqui a Bíblia diz, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se há algo que pode fazer um raio-x do nosso ser, se há algo que pode imprimir uma tomografia da nossa alma, chama-se Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ela sonda-nos, ela sabe o que está dentro do nosso coração, ela fala com relação àquilo que está dentro dos nossos pensamentos. Eu já em outras vezes me referi a uma afirmação de alguém que diz, por exemplo, que o livro dos Salmos, ele minusua, ele dá em detalhes o que é a questão da alma humana, e me fugiu agora, a anatomia da alma humana, a anatomia do ser humano. O livro dos Salmos nos traz isto, a sondagem completa de quem é você, de como é o seu coração. Ela é como uma espada de dois gumes que penetra, assim como divide uma espada juntas e medulas, também a palavra de Deus, ela vai até o profundo do seu coração e pode dividir. Um outro propósito que ela tem é de iluminar, iluminar a vida do homem, iluminar o caminho dos homens. Salmo 119, versículo 105, vocês não precisam nem olhar para a tela para repetir este versículo que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Exatamente, né? Ela é como uma lamparina, ela é como uma poronga. Antigamente a gente usava isso, né, especialmente quando a energia elétrica não existia ainda nos ribeirinhos. Para entrar na mata, os seringueiros, madrugada adentro, eles precisavam se utilizar desta ferramenta, uma lamparina chamada poronga, com um espelho atrás do foco de luz para iluminar para frente. Assim, esta é a ideia que o salmista tem neste versículo, quando ele diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus presente no nosso coração, a palavra de Deus dentro de nós, significa que nós vamos andar, nós vamos viver, nós vamos pensar, sempre entendendo que à nossa frente está uma luz nos iluminando. E a gente, nos momentos de decisões, nos momentos de reflexões, nós vamos ponderar estas questões com base naquilo que esta lâmpada que está à nossa frente nos traz. Mas se a palavra de Deus não estiver habitando ricamente no seu coração, suas decisões, suas reflexões vão serem no escuro. Este é um dos propósitos em Deus nos ter dado a Bíblia, que ela ilumine a nossa vida. E mais, também é o propósito de Deus em nos dar a Bíblia,
de ouvi-la e aplicá-la em nossa vida, né? Ouvir e aplicar, e praticar, em outras palavras, né? Em Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesus, depois de ter ouvido alguém dizer sobre as palavras dele, que ele, ou melhor dizendo, bem-aventurada era aquela que tinha lhe dado a luz, né? E os seios nos quais ele havia sido amamentado, ele diz antes, mas bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece. E a obedece. Em um dos textos básicos que nós tivemos agora do aniversário da igreja, Tiago 1, versículo de número 22, Tiago escreve dizendo que nós devemos nos tornar não somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. Propósito de Deus, portanto, em nos dar a Bíblia, que ouçamos a Bíblia, mas também pratiquemos a Bíblia. Porque senão de nada adianta, diz Tiago, que aquele que ouve e não pratica é comparado àquele que se contempla diante do espelho e depois de se afastar, logo já esquece de como que era a sua aparência. Então, Deus nos deixou sua palavra para iluminar a nossa mente, e mais, passa aí para o próximo slide, que é ouvir e aplicar a palavra de Deus em nossos corações. Mais um outro propósito é de nos fazer ou tornar-nos sábios para a salvação. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, o apóstolo Paulo escreve falando de Timóteo que desde a infância ele, Timóteo, havia aprendido as sagradas letras que poderiam torná-lo sábio para a salvação. Se há uma coisa que pode tornar uma pessoa verdadeiramente sábia, é a palavra de Deus. Se há algo poderoso, se há algo muito eficaz para transformar um homem em um verdadeiro sábio aqui neste mundo, é a palavra de Deus. E Paulo atesta isto, de que embora Timóteo com uma idade jovial ainda, mas já era um verdadeiro homem sábio no que diz respeito à salvação. Ou seja, além de ter a salvação em Cristo já, ter encontrado em Cristo a sua salvação, Timóteo já estava tão apto pelo entendimento que ele tinha do processo, do plano redentivo de Deus, que podia pregar isso aos outros, ensinar isso aos outros. E isso não é bom? É justamente esse o propósito de Deus, né? De que nós crentes nos tornemos sábios para a salvação, depois de termos sido alcançados por Cristo, para que possamos ensinar outros quanto a esta diz o autor de Hebreus, tão maravilhosa, tão rica salvação, que como é que ele diz lá, ninguém pode menosprezar. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, a qual anteriormente foi anunciada pelos profetas e agora revelada aos apóstolos? Então é isto que a palavra de Deus torna no homem, né? Faz dele um sábio, aos olhos de Deus, não aos olhos deste mundo, né? Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo escreve dizendo que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Pela sabedoria do mundo, o mundo tentou conhecer a Deus, são essas palavras de Paulo, mas não chegou lá. E aprove a Deus com a loucura da pregação do Evangelho salvar aqueles que creem. E estes salvos têm o privilégio de tornarem-se sábios, como Timóteo foi. Além do mais, nós temos também como propósito de Deus em nos dar a Bíblia, em te dar a Bíblia, meu amado irmão, é o de produzir através dela, da revelação que chega ao seu coração, a fé. Fé é um elemento essencial para a salvação. Fé é elemento indispensável, essencial para o relacionamento com Deus. Hebreus
11, versículo de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que buscam a Deus, creiam na sua existência. Sem fé é impossível. Então a fé é um elemento essencial para você sentir-se seguro nas mãos de Deus, sentir-se garantido quanto à vida eterna. Mas como ela pode chegar a nós? Como ela pode brotar em nós? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, de que a fé vem pelo ouvir da pregação e a pregação da palavra de Cristo. Portanto, pregar Cristo significa gerar fé no coração daqueles que ouvem esta palavra. E esta fé é o que vai te ajudar, é o que tem me ajudado, é o que vai nos ajudar a nos mantermos perseverantes em servir ao Senhor, até que Ele volte para nos buscar deste mundo. Amém? Outro propósito em Deus nos dar a Bíblia. Ele tinha o propósito de nos dar regeneração. Regeneração. Nos tornar pessoas regeneradas. Vocês sabem perfeitamente o que significa isso. Uma nova criatura. Uma nova pessoa. De fazer com que a nossa identidade de outrora, de pecadores perdidos, seja anulada ou sepultada, para que ressuscite, para que seja vivificado um novo homem, criado à imagem de Cristo e gerado pelo poder da palavra de Deus agindo. Esta palavra da qual nós estamos falando. É o que Tiago escreve na sua epístola, no capítulo 1, verso 18, pois ele diz, vocês vão participar da leitura do versículo, pois, segundo ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das... Amém. Pela palavra da verdade ele nos gerou. Pedro também escreveu sobre isso, o apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo de número 1, versículo também, o de número 23, quando ele diz assim, que ele nos gerou, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus, ela dá vida aonde ela não existe. No contexto deste capítulo de Tiago, capítulo 1, nos versículos anteriores ao versículo 18, o apóstolo Tiago também fala de coisas referentes à carne, que praticamente é o que domina uma natureza, a natureza adâmica, ainda não transformada, ainda não restaurada pelo poder desta palavra. Se não me engano, pastor Hernandes Dias Lopes, que diz que ali Tiago apresenta duas maternidades. A maternidade da carne e a maternidade da palavra de Deus. A maternidade da carne dá à luz morte. A maternidade da palavra de Deus dá à luz vida. Mediante a sua palavra, segundo o seu querer, ele nos gerou, e nos tornamos novas criaturas, uma nova criação em Cristo, mas pelo poder eficaz e agente desta palavra, a palavra na qual Deus tem propósito em ter nos dado. Mas ainda, como eu disse, são muitas, são várias. Podemos caminhar um pouco mais. Deus tem o propósito em nos dar a Bíblia, para ela purificar o nosso coração. Mesmo sendo crentes, mesmo sendo convertidos, o nosso coração pode ser contaminado com o pecado. O nosso coração pode
constar máculas do pecado, mas a palavra de Deus pode tirar estas máculas. Veja só o que ela diz quanto aos jovens, no Salmo 119, versículo 9, que é desta maneira que o jovem pode guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Então, jovens, presta atenção neste versículo. De que maneira você pode se manter puro? De que maneira você pode manter sua vida agradável a Deus? De que maneira você pode manter o seu caminhar reto e não se desviando para a direita ou para a esquerda? Observando segundo a palavra de Deus. E nós, os mais idosos, vamos na sombra dos jovens para fazer o mesmo. Jesus disse aos discípulos, no capítulo 15 de João está escrito, de que eles já estavam limpos pela palavra. O coração deles já havia sido purificado, mas o coração, por causa ainda da natureza que jaz em nós, a natureza de Adão, ele continua sofrendo os efeitos e às vezes a presença do pecado nele, dentro dele. A palavra, portanto, veio da parte de Deus para purificar o nosso interior. E ainda mais, é propósito de Deus em nos dar a Bíblia para que ela nos dê sabedoria. Diz o Salmo 19, versículo 7, embora há pouco eu tenha falado sobre isso, o homem salvo ser um sábio, mas aqui no Salmo 19, versículo 7, a parte B, o salmista escreve dizendo que ela dá sabedoria aos simples. Ela dá sabedoria aos simples. O que significa isto? As pessoas mais simples possível, no sentido cultural, humano até, podem se tornarem verdadeiras pessoas sábias, por causa da palavra de Deus. Eu vi uma ilustração de uma vez que, num grande auditório, com uma presença muito grande, numérica de pessoas, uma pessoa subiu ao púlpito para declamar o Salmo 23, e as pessoas, depois de ouvir a pessoa muito erudita declamando o Salmo 23, depois encerraram com uma salva de palmas assim, ensurdecedora no ambiente. Mas depois dele subiu um idoso, um ancião, e também recitou o mesmo salmo. E depois da recitação daquele homem simples, aparentemente simples, todo mundo estava chorando, todo o auditório estava chorando, às lágrimas, por causa da diferença do que havia sido transmitido, do como havia sido transmitido. A Bíblia relata a história, por exemplo, de Pedro e de João, apóstolos do Senhor Jesus, nos primeiros anos da era cristã, sendo perseguidos pelas autoridades judaicas, sendo injustiçados com prisões. A Bíblia diz que as autoridades, no livro de Atos, constatação, portanto, dos fatos, de que as autoridades, vendo de que Pedro e João eram homens iletrados, eram homens que nunca haviam entrado em escolas, estudado, mas sentiram o fato, ou perceberam o fato de que eles haviam estado com Jesus. O testemunho era eficaz, o que eles faziam era eficaz. A sabedoria vinda da palavra de Deus já no coração daqueles apóstolos. E olhem que eles só tinham o Antigo Testamento para estudar. E olhem que eles só haviam tido 3 anos de treinamento intensivo na companhia do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus já estava enraizando-se no coração daqueles apóstolos. E isto é o que tornava eles diferentes, portanto notados, embora fossem pessoas iletradas. Deus tem o propósito de nos dar a Bíblia também para promover, para gerar em nós crescimento
crescimento. A epístola de Pedro nos diz que, e orientação do apóstolo Pedro, que a palavra de Deus deve ser desejada por nós, crentes, do mesmo modo como quem deseja o leite materno. As crianças recém-nascidas. Recém-nascidas. Quem é que pode afastar, qual mãe pode impedir uma criança assim, depois que nasceu, nos primeiros dias de nascida, de não se amamentar do peito? Elas querem, elas desejam isto. Não há quem possa impedi-las disso. Se a mãe não estiver conseguindo ainda amamentar, dar leite, tem que existir outro leite, porque é assim que procedem as coisas. É assim o percurso da vida, o início da vida. Assim também diz o apóstolo Pedro, nós devemos desejar a palavra de Deus, a qual é apta para nos dar crescimento para a salvação. Jesus, quando foi tentado por Satanás, Satanás disse: transforma estas pedras em pães para que você se alimente, porque Jesus estava em jejum. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem comeu no dia de hoje? Quem almoçou? Quem tomou café aqui? Falem, levantem as mãos. Que tal passar, tem gente que faz isso, né? Vamos promulgar um jejum de uma semana, sem comer? Vocês, eu fico fora, tá? Só vocês. Não dá, a não ser que seja por um propósito espiritual elevado, como foi o de Jesus, né? Assim também acontece em relação a você ficar sem se alimentar da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, foi Jesus quem disse. Você precisa viver, para viver e manter o seu corpo físico, você precisa do alimento físico, mas você precisa muito mais da palavra de Deus. Portanto, diariamente você precisa se alimentar da palavra de Deus. Ela nos dá crescimento. Também Deus tem propósito em ter nos dado a Bíblia para que ela possa nos admoestar, nos exortar. Salmo 119, do versículo 9 ao 11, né, nós encontramos, Salmo 19, melhor dizendo, versículo 11 especialmente, diz assim: além disso, por eles, pelos teus decretos, diz o salmista Davi, pelos teus decretos, me admoesta, ou é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, se não nos exortar, se não nos admoestar, ela não estaria fazendo o seu papel propositado por Deus. No texto básico que fala sobre a inspiração da palavra de Deus, que é 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo esta epístola, que ela é útil para nos ensinar, para nos exortar, para nos edificar e para nos educar. A palavra ali está bem clara, ela tem o propósito de nos exortar, nos admoestar. Portanto, ouça, diz a própria palavra: não endureça o seu coração quando ouvir a voz de Deus falar com você, falar a você. É propósito de Deus ainda em nos dar a Bíblia Sagrada, deixar-nos a Bíblia, para que esta sustente a vida, sustente a nossa vida. Ela só pode ser mantida se for sustentada pela Bíblia, a palavra de Deus. Jeremias, o texto que eu já recitei até na introdução, disse: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos.
No livro de Deuteronômio, Moisés, no seu último, ou em um dos seus discursos, não o último, mas em um dos discursos que ele faz no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, ele diz aos israelitas que Deus lhes havia permitido ficar com fome para os testar. Mas ele enviou o maná, para que isso fosse prova para eles, os israelitas, que Deus era poderoso para manter a vida deles, mesmo em meio a um deserto infértil, e mesmo em meio a um deserto escaldante, onde não havia tanta vida assim. Mas Deus sustentava os israelitas, e eles passaram todos aqueles anos comendo maná, que caía do céu, ajuntando pela manhã, e com isso eles conseguiram caminhar e chegar na terra prometida, pelo menos 2 deles entrando na terra prometida. Este é um dos propósitos, portanto, em Deus nos ter dado a Bíblia, meus queridos irmãos, para que a vida fosse sustentada, para que a vida fosse mantida. Estou chegando já ao final. Um dos outros propósitos que Deus tem é de que ela venha nos santificar, de que ela venha nos separar e manter-nos separados para Deus. Em João 17, verso 17, Jesus diz na sua oração, ou ele ora dizendo assim a Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqueles discípulos eram santificados pela palavra de Deus que fluía da boca de Jesus, a verdade. Do mesmo modo como nós hoje, no tempo presente, discípulos de Cristo, também continuamos sendo mantidos separados para Deus por esta palavra. Em Efésios 5, versículo 26, o apóstolo Paulo diz, referindo-se à igreja, que Cristo se entregou a si mesmo por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio do quê? Da lavagem, que é lavagem de água da ou pela palavra de Deus. A água aí é uma figura que Paulo usa quando se refere à palavra. Ela é como água, ela nos limpa, assim como a água purifica as nossas mãos, assim como pela água tiramos a poeira dos nossos pés, a Bíblia também, ela nos santifica. Amém? Como disse o pregador no domingo passado, quem está compreendendo aí, digam amém. Também, já chegando aqui ao final da minha relação, Deus tem propósito em nos dar a Bíblia para que ela produza em nós esperança. Romanos 15, versículo 4, está assim escrito na palavra de Deus, que tudo quanto dantes foi escrito, ou tudo quanto anteriormente foi escrito, e ele se refere ao Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. A palavra de Deus é o que nos mantém esperançosos, no cumprimento de todas as promessas que Deus tem feito ao seu povo, e de que cumprirá cabalmente cada uma dessas promessas, pois ela é a verdade, e ela nos garante de que tudo o que Deus tem revelado a nós, Ele cumprirá, Ele concretizará em nossa vida. Ele nos deixou a Bíblia, portanto, para que ela produza esperança em nosso ser. Por último, Deus teve o propósito de nos deixar a Bíblia para que nós a estudemos diariamente e meditemos nela, para que nós façamos dela o nosso livro de cabeceira de cama, para que nós façamos dela a nossa cartilha para aprender como devemos viver aqui neste mundo. Deus nos deixou a Bíblia para que nós possamos ler esta Bíblia, ler esta palavra, para que nós possamos meditar naquilo que nós lemos. Salmo 1, versículo 2, o homem bem-aventurado
muito mais do que não andar no caminho dos ímpios, não se assentar na roda dos escarnecedores, nem atender ao conselho dos escarnecedores. Ele tem o seu prazer, diz o salmista, na lei do Senhor. Ele tem a sua alegria na lei, na palavra do Senhor. E nesta lei ele medita de dia e de noite e de dia. Ele está sempre estudando, ele está sempre lendo a palavra de Deus, porque é necessário ler a palavra de Deus. Porque é proveitoso meditar na palavra de Deus. Você fez isso hoje? Como eu disse na minha oração inicial, hoje é o dia do Senhor, um dia para se ter o descanso, um dia para se ter comunhão com Deus, um dia para se ter a prática da realização do trabalho de Deus, da obra de Deus. Não é um dia para nós. Você meditou na palavra de Deus hoje, você leu a Bíblia hoje. O propósito de Deus em nos dar a Bíblia é para que ela seja lida. Por esta razão, por este motivo, ela foi juntada. Todos os seus 66 livros foram juntados em um único volume, para que este se chamasse Biblos. Para ser lido, para ser estudado, para ser refletido, para ser meditado continuamente. Meu desejo é que nós façamos isto. Meu desejo é que nós entendamos qual os propósitos em Deus ter nos dado a Bíblia como sua palavra inspirada e com todas as utilidades que nós já ressaltamos aqui neste momento, que são necessárias às nossas vidas. Valorize a sua Bíblia, para que ela chegasse às suas mãos, para que ela chegasse rompendo todas as barreiras, todas as adversidades, todos os seus inimigos ao longo dos séculos. Isto custou muito caro. Por isso nós devemos valorizar a nossa Bíblia, porque ela é a porção de Deus para as nossas almas, para nos manter vivos, manter-nos esperançosos, manter-nos fiéis ao Senhor, até que Ele volte para nos buscar. Amém? Ela é a garantia da nossa sobrevivência neste mundo tão difícil em que nós vivemos. Ela é a lâmpada para iluminar os nossos caminhos, os nossos pés. Não a negligenciemos, valorizemos, nos dediquemos a esta tão preciosa palavra.